visão liberal conservadora não existiria se não houvesse Joaquim Nabuco, que era um liberal. Assim, a visão liberal conservadora do Brasil, ela não existiria se não fosse João Camilo de Oliveira Torres. Então, assim, são coisas que a gente não... São autores... São dois caras que eu estou citando aqui que é obrigatório saber quem é. Você pode ser conservador ao máximo, esse cara era um liberal ao máximo. Entendeu? Ele escreveu um livro chamado... A frase dele que é genial, principalmente para esse pessoal muito autoritário, que era amor à liberdade alheia. É genial essa frase. É muito bom você amar a sua própria liberdade, né? É amor à liberdade do outro. Isso é genial, assim, é genial essa frase do Joaquim Nabuco. E essa é a primeira geração do movimento liberal que implode com o golpe da República, com aquele golpe sanguinário, escravocrata, que acabou com a Guarda Negra de Isabel, acabou com a Guarda Negra, que assim, mandou todo mundo, dizimou, proibiu a capoeira, dizimou escravos e negros naquele momento. Não tinha nada de abolicionista, nada. Ainda fez uma Constituição de 1994, 91, baseada numa ideia federativa igual aos Estados Unidos. Teoricamente, como... a ideia talvez seja mais... Talvez a de 46 e a de 1991 sejam as mais federativas de todas. Assim, por incrível que pareça, aquela Constituição, ela é boa. Vou falar baixo para não elogiar muito. A Constituição em si, ela é boa. Em relação ao que a gente fez depois... Muito melhor. Né? Assim, nem compara. Talvez a de 46 ainda mais ou menos seja um pouquinho melhor. Quer dizer, a de 91 é melhor, mas a de 46 ainda depois dela. Seria o 24 de muito, 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 muito longe a melhor. Depois a de 1891, depois a de 46. O resto é só porcaria. Mas aí você vai ter depois a segunda geração do movimento liberal para a gente entender que sem eles a gente não estava aqui. Que aí você vai ter Henri Maxud fundando a revista Visão, você vai ter os links. Cara, 100 anos depois, desculpa só, a gente tá falando de um bagulho 100 quase 100, né? 73. É o pessoal que cabia na Kombi, né? Cara, mas assim, é porque eu tô falando como movimento liberal, tá? O movimento liberal / conservador, ele existiu no Império, aí ele implode. Sumiu. Implode. Aí você bota o maior canalha que esse Brasil já teve como presidente, foi Getúlio Vargas, aquele covarde, assassino, que passou 15 anos no poder, depois mais 3 anos no poder. Esse cara destrói todo o pensamento brasileiro, toda a visão multicultural que o Brasil tinha. Ele destrói, ele trabalha fortemente para destruir isso. Né? Um covarde. Eu sou muito puto quando o pessoal diz assim, uma figura controversa. Controversa o cacete. Ele era um assassino covarde, que era o que ele era. As palavras importam. Controversa é o orifício rugoso lombar, como dizem uns caras. É isso. É exatamente isso. E aí, em 73, um cara que era um liberal pega tipo a revista Exame, ou tipo a Isto É, e transforma numa revista com editorial liberal. Era muito legal, porque a revista Visão não tinha colunas. Tudo era editorial, tudo era assinado sem colunista e tal para isso. Então era uma visão muito liberal. É o mesmo cara que tinha o Maxud Plaza, criou o Maxud Plaza. Sim. Foi um hotel super famoso. Que patrocinou a primeira tradução. Roberto Campos. Revolta de Atlas, né? Não, ele patrocinou, nem era Revolta de Atlas, né? Era Quem é John Galt. Quem é John Galt. Quem é John Galt. É a primeira tradução. Ele trouxe o Hayek pro Brasil, né? Ele trouxe pro Brasil o Hayek várias vezes ao Brasil. E nessa, ele trouxe o Hayek ao Brasil para Brasília. Eu tive a sorte de palestrar em vários lugares que o Hayek palestrou depois. Em Brasília, no mesmo local, e em Santa Maria, no mesmo local que o Hayek palestrou. Eu sou muito fã do Hayek. E ele trouxe esse cara. Esse cara, assim, tem um papel muito importante nessa segunda geração do movimento liberal. Depois tem um cara chamado Donald Suarez Jr., que funda o Instituto Liberal. No Rio de Janeiro, né? Que traduz o Ação Humana. Já o Maxud, ele traduz junto com o Instituto Liberal, The Constitution of Liberty, né, que foi traduzido como os Fundamentos da Liberdade e Direito de Legislação e Liberdade, do Hayek. E as 6 lições, depois é traduzido pelo Instituto Liberal. O Donald tem um papel muito fundamental. Os Ling vão lá para Porto Alegre, fundam o Instituto Liberal e o Instituto de Estudos Empresariais e começam a nascer um movimento muito forte na segunda geração. Ele é tão forte que o Collor é eleito com essa visão, né? Com essa ideia. O Melchior, ele era o estrategista ali do Collor. O Roberto Campos foi Aí isso é interessante, né? O Roberto Campos é o político eleito nesse momento, né? Assim, basicamente, quais são os políticos que vocês tiveram na segunda geração do movimento liberal? Roberto Campos. Ele era a cara do projeto. Não, mas só tinha ele. Eu não digo assim, mas ele foi o cara que representou, né? Porque todo mundo fala assim, todo mundo sabe quem é Roberto Campos, mas não sabe quem é o Maxud. É isso, mas ele é a figura política disso. Sim. Mas olha que legal a terceira geração. Quantos políticos nós temos? Só pra pensar assim, o quanto a gente já... Olha como a gente caminhou.
É porque quando a gente vive a história, a gente Surgimento do acha... Partido Liberal de verdade, né? É, porque quando a gente vive a história, a gente acha assim, velho, isso aí não vai dar e tal, não funciona, nada vai dar certo. Mas deixa eu ficar aqui no segundo, antes de pular para a terceira geração, aí você tem a fundação dos Institutos Liberais, crescimento disso, eleição do Collor, queda do Collor, quando ele começa a fazer um monte de merda mesmo relacionada à visão. Que foi um oportunista, né? Porque ele nunca, já vinha de uma família oligarca, já vinha de um patrimonialismo, de todo aquele... ele não tinha esses ideais, né? Ele emprestou. Nem o Fernando Henrique. Mas olha o que é legal. Que é um sociólogo, né? A janela de Overton avançou tanto que defender as ideias de liberal elegeu um presidente. Sem dúvida. Ou seja, as ideias de liberdade avançaram tanto que elegeram presidente. A ponto de que o outro presidente, que era um social-democrata, em qualquer lugar do planeta, social-democrata de esquerda, no Brasil virou direita, porque as medidas iniciais do FHC era privatizar, era abrir mercado, era austeridade, né? Tripé macroeconômico, tudo era, super alinhado com a visão de mundo liberal, porque tinha que fazer. Não é porque ele gostava de fazer aquilo, não. Ele ficou sem opção, tinha que ajustar a moeda, tinha que fazer o ajuste fiscal, tinha que abrir mercado, tinha. E tinha o Pedro Malan, tinha gente competente ali. Obrigado a fazer aquilo ali. Não é que ele foi fez assim, fiz porque eu adoro. Porra nenhuma. Fez porque ele foi obrigado a fazer aquilo. Mas implode o movimento liberal também, porque em 94 as pessoas acharam, ganhamos. Era o fim da história. Do Fukuyama. Exatamente isso. O Fukuyama escreveu lá o fim da história, ou seja, qual a vitória do Fukuyama? A democracia liberal vence e a liberdade econômica funciona. Ponto. Então, vitória do liberalismo, não precisa fazer mais nada. Caiu o Muro de Berlim. Aí, não, 89, né, ainda. Sim. Mas assim, a União Soviética cai depois em 91, mas assim, ou seja, não precisa mais estar trabalhando, a gente está fazendo ativismo aqui. Só que os caras do outro lado sabem uma coisa importante, que a gente não sabia à época. Não existe vitória definitiva, não existe derrota absoluta. E o preço da liberdade é a eterna vigilância. Aí os caras montam o Foro de São Paulo. E não é só questão econômica. Claro, nunca. Esse que é o problema. Nunca. Mas nunca é. Nunca foi. Entendeu? Mas isso assim, qualquer liberal que leu as 6 lições era para ter entendido isso. Nunca foi só econômico. Até porque para a escola austríaca, economia é ação humana. Se economia é ação humana, amigo. Fodeu. Nunca pode ser só econômico. Todo mundo vai ser do estado de menor bem-estar para o estado de maior bem-estar. É uma decisão de nós 4 estar aqui nesse momento. Ou seja, para nós 4, sim, valia a pena no nosso trade-off estar aqui e não estar em qualquer outro lugar do mundo. Então é sair do estado de menor bem-estar para o estado de maior bem-estar. Mas, Rodrigo, para ti, acordou 3 horas da manhã hoje, pegou um voo, teve um dia fodido e tá aqui hoje. Para mim, era mais importante estar aqui do que estar em qualquer outro lugar. Mas isso é agradeço. Escola austríaca, mas escola austríaca na veia. Perfeito. Mas os liberais conservadores perderam essa ideia. Eles batalharam muito pela questão econômica e acabaram se esquecendo de todo o resto que circunda isso do ponto de vista, por exemplo, educacional. Mas do ponto de vista cultural, da dominação por outros meios. Mas assim, entender que a batalha é cultural e ela sempre será cultural, ela é fundamental. Tá avisando pro teu adversário que tu tá batalhando culturalmente com ele, também tu tá entregando a tua estratégia. Mas eu não consigo enxergar do ponto de vista, aí já pensando utilitário, do resultado de depois de 20, 30 anos, o que o liberal fez. E vamos chegar na terceira geração do movimento liberal. Vamos lá, então. Aí essa é a parte mais legal. A terceira geração do movimento liberal começa com o Mises. E o Mises é fundamental para a minha vida. Hoje eu acordo todos os meus dias, desde que eu li essa Ayn Rand pela primeira vez, como eu torno o Brasil mais livre. Todos os dias da minha vida eu acordo pensando nisso. Como eu torno o país da gente mais livre. Como a gente avança 1%. Para mim, eu sou narcocapitalista. Se eu pudesse apertar o botão e explodir o Estado hoje, se tivesse aqui, me dá aqui que eu explodo agora. Vamos acabar com essa porcaria hoje. Não existe bala de prata, né? Aquela história, eu quero ficar magro, velho. Mesmo vai fazer uma cirurgia, assim, amigo. Se tu não se cuidar direitinho aí, tu vai ficar gordo em 2 meses. Fica tranquilo. Se não mudar a tua cabeça, tanto é que você faz... Obrigado pelo conselho. Não, mas é aquela coisa, panaceia é um desejo universal. Não vai ter, não existe. Vai ter. Nunca. Não tem bala de prata pra nada. Certo? Não existe nada que vai resolver a vida toda num dia. Mesmo assim, quero emagrecer hoje. É um passo, tem que começar, a decisão começa agora. Não é a decisão que começa
depois. E não vai ter o resultado amanhã. É o pior, né? Não tem o resultado. É o que é mais frustrante, né? Não tem o resultado amanhã. Mas essa tua ideia é pro Brasil especificamente que você tá falando. Tem tudo a ver. É isso que eu tô falando na terceira geração do movimento liberal. É isso que eu tô entrando agora. Mas pro Brasil, né? Você disse. Cara, não existe bala de prata pra nada. Tá nada. Não, digo sim, porque você fala assim, não, eu acordo todo dia vendo como que eu vou tornar eu vou o explicar. Brasil mais livre. O Brasil importa desde da minha vida privada até a aplicação disso na projeto de lei que está acontecendo no Senado hoje. Hoje, por exemplo, o Senado tinha um projeto de lei na casa para tabelar preço de livro. Tá de Não, bloqueio. tinha, e eu tava lá. Meu time hoje tirou de pauta esse projeto. Que genial, tabelação sempre funciona. Faz muito sentido. Não, mas assim, se não tiver gente lá para tirar essa porcaria da pauta, Sim. entendeu? Isso vai ser votado e vai andar mais um pouquinho. Hoje a gente tirou esse projeto de pauta. Ah, Rodrigo. Mas não vai resolver nada, sim. Tinha passado, tinha. Sim, já resolveu pelo menos Resolveu agora. É isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. É porque quando a gente quer a panaceia, a gente quer o momento da bomba explodindo, os fogos explodindo. Cara, se você acha que você teve uma vitória definitiva, você começou a perder. Nesse momento. Porque não existe fim da batalha, não existe fim da... Ela não existirá o fim da guerra cultural. Ela não existirá. Não existirá. E o maior exemplo disso se chama criação do Foro de São Paulo depois da queda do Muro de Berlim, depois do final da União Soviética, pô. Sim. Na hora que o negócio estava pro espaço, implodindo, destruindo, todo o socialismo no planeta implodindo, dois malucos estavam criando o Foro de São Paulo. Qual o sentido de criar essa porcaria? Tá tudo dando errado no mundo todo. Lula e Fidel Castro. Pois é, ó a genialidade dos caras. Naquele momento eles tiveram a sacada do seguinte, cara, não existe derrota definitiva. Vamos montar estruturas de poder de maneira que a gente tiver a chance e a gente volta, porque a gente perdeu a batalha. Porque a guerra não acaba nunca.